Vou estar passando aqui para os senhores um breve resumo sobre inquérito policial e o que é mais comum os artigos, né, cair em provas e possíveis pegadinhas. Então, começamos aqui sobre o conceito, né, o que é inquérito policial, que é um procedimento administrativo conduzido pela polícia judiciária, tendo como finalidade apurar a autoria e materialidade de uma infração penal. Então, já destaquei aqui pontos que caem na prova. Primeiro, é um procedimento e não um processo. Então, sua banca ela vai querer botar processo administrativo e vai estar errado, porque é um procedimento. E outra, polícia judiciária, que é o que? A federal e a polícia civil. Aqui tem algumas características do inquérito policial, que é o que? Sigiloso, em relação ao povo em geral. Tal sigilo não se aplica, obviamente, ao defensor do acusado. Deixa aqui uma súmula explicando que é dedo do defensor, no interesse do representante, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Ou seja, ele só vai ter acesso daqueles documentos já documentados, né? Ele também é escrito, inquisitorial, ou seja, não há contraditório nem ampla defesa. As provas gostam de colocar isso, dizer que o inquérito policial tem contraditório e ampla defesa. Ele é dispensável, ou seja, para ter ação penal não precisa ter o inquérito policial. Ele é oficioso, ou seja, se for ação penal pública incondicionada, o inquérito deve ser instaurado. Indisponível, ou seja, a autoridade policial, né, não pode arquivar um inquérito policial. E discricionário, não há fatos de investigação obrigatórios a serem seguidos, tá? Destacando a diferença sobre oficialidade e oficioso, que muitas provas gostam de trocar. Botei aqui, ó, oficioso, ok. Se for ação penal pública incondicionada, o inquérito deve ser instaurado. Tá lá. Oficiosidade. Nos crimes cuja ação penal é pública incondicionada, exige a atuação da autoridade policial, ou seja, um inquérito deve ser instaurado, ou seja, oficioso. E oficialidade trata-se de investigação que deve ser feita por autoridade e agentes integrantes dos quadros públicos, ou seja, tem que ser um órgão oficial. Então, quando falar oficialidade, é que as investigações devem ser por autoridades e agentes de um órgão oficial, não pode ser por particulares. E oficioso é quando for ação penal pública condicionada, ou seja, é obrigatório, é exigido que o inquérito seja instaurado. Botei aqui o artigo 5º, não só o 5º, né, outros artigos, que diz aqui o que é mais importante, que gosta de cobrar nas provas, né? Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício, mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Às vezes eles gostam de só botar Ministério Público ou só a autoridade judiciária, mas são os dois. Ou um ou outro, né? Mas às vezes ele tira um, deixa o artigo e tira um, você está incompleto. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, você lê aqui, é o parágrafo 1, eu gosto mais de falar sobre o que eu já destaquei aqui, né? Do despacho que indiferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, que as provas gostam de botar, que não caberá recurso. Então, já está errado, caberá recurso para o chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, em que cabe ação penal pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. O inquérito nos crimes de ação pública depender de representação, ou seja, quando for ação penal pública condicionada, não poderá sem ela ser iniciado. As provas gostam muito de colocar isso, quando for condicionada, ela não vai ser iniciada se não tiver representação. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.
Coisa que também gosta, é comum cair na prova, né? Notícia crimes, cogitação imediata. Espera aqui, caneta. Imediata, mediata, coerciva ou inqualificada. A imediata é quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso em razão das suas atividades rotineiras. Então, quando falar atividades rotineiras, você vai lembrar que é imediata. Quando for mediata, é quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de expediente, ou seja, requisição do Ministério Público. A maioria das questões pode falar de requisição do Ministério Público. Quando for denúncia, alguma coisa assim. Aí ela é mediata. Coerciva ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão da prisão em flagrante do suspeito. Quando eu falar prisão em flagrante do suspeito, só lembrar, coerciva. Inqualificada ou apócrifa é quando é a denúncia anônima, tá? Então você tem que lembrar desses nomezinhos que as questões, as provas gostam muito de cobrar. Tipos de delato crimes. Tem o simples, postulatória é a que mais cai nas provas e inqualificada. A postulatória, a vítima ou o representante legal comunica o fato e solicita explicitamente a instauração do inquérito policial. Então, deixa aqui o parágrafo 4º, né? O inquérito nos crimes que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Então, quando tiver a vítima e o seu representante legal pedindo, né, a instauração do inquérito policial, delato crimes postulatória. A simples é quando qualquer pessoa do povo comunica o fato delituoso à autoridade policial. Então, quando falar qualquer pessoa do povo comunica a autoridade policial, ela é simples. Quando a vítima ou representante e pede a instauração do inquérito policial, postulatória. Inqualificada é a denúncia anônima. Mesma coisa aqui, ó. Delato crimes inqualificada é a denúncia anônima, né? A notícia crimes. E a delato crimes inqualificada é a anônima. Artigo 6º aqui. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local para que não se altere os estados, né, e a conservação das coisas até a chegada dos suspeitos criminais. Aqui as provas podem botar mesmo sem os peritos, por exemplo. Aí está errado. Proceder conhecimento de pessoas, coisas e criações cai muito também em prova. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame do corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indicado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer junto aos autos da sua folha de antecedentes. Colher aqui o sexto, não está todos os artigos, não. Aqui eu botei mais o que costuma cair em prova. Colher informações sobre a existência de filhos, isso aqui também cai, tá? Idade, se possui alguma deficiência, o nome do contrato efetual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui no final ele bota indicada pela mulher, às vezes. Quando botar mulher, tá errado. É indicado pela pessoa presa. Algumas provas gostam de botar indicado pela mulher. O artigo 10, ele fala aqui, ó, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indicado tiver sido preso em flagrante, e terminar em 30 se ele estiver solto, né, mediante fiança ou sem ela. Artigo 3, parágrafo 2, traz aqui, ó, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito, por 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Deixa aqui o que mais cai nas bancas, é trocar os dias e dizer sobre o final aqui, ó, se a investigação não for concluída dentro do prazo legal, ela vai ser relaxada e pode prorrogar por mais 15 dias. Justiça estadual é o que? Preso 10 dias, prorrogar por mais 15. E solto 30, com ou sem fiança. Federal 15, tá? Ele preso pode prorrogar por mais 15 e solto é 30. Militar 20 e preso
E solto, né? 40 e pode prorrogar por mais 20. E lei de drogas, 30. Preso, pode prorrogar por mais 30. E solto é 90 e pode prorrogar por mais 90. Decora esses dias, né? Os nomes, porque é comum cair nas provas. Artigo 13, vou ter aqui um resumo também, que ele é extenso. Sobre que o Ministério Público ou delegado de polícia pode requisitar dados e informações cadastrais de vítimas ou suspeitos envolvidos nos crimes de, então, quando for cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, de restrição, tráfico de crianças e adolescentes, o MP ou o delegado pode requisitar dados e informações cadastrais. Essa requisição pode ser feita a qualquer órgão público ou empresa privada e deve ser atendida em até 24 horas. Também decore isso aqui. Eles gostam de botar 48, mas é 24. A requisição deve conter o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito e a identificação da unidade da polícia responsável. Em preto aqui, já deixei aqui o que mais gosto de cair nas provas, tá? Quando ele falar de localização da vítima, relacionada a tráfico de pessoas, o MP ou o delegado pode requisitar, mas só que com autorização judicial. Então, quando se falar em localização de vítimas e suspeitos, deve ter a autorização judicial. Regras importantes. O sinal refere-se a dados de posicionamento da antena, setor e intensidade da radiofrequência. Não dá acesso ao conteúdo das comunicações, ligação e mensagem. A operadora deve disponibilizar o sinal por até 30 dias, renovável uma única vez, por igual período. Para períodos maiores, exige nova ordem judicial. Prazos. O inquérito deve ser instaurado em até 72 horas após o registro da ocorrência, e se o juiz não decidir sobre o pedido em até 12 horas, a autoridade policial pode requisitar diretamente os sinais, devendo comunicar ao juiz imediatamente. Ou seja, se em 12 horas o juiz não decidir sobre o pedido, a autoridade policial pode diretamente requisitar esses sinais à operadora, mas deve comunicar imediatamente esse pedido, né, ao juiz. Em 12 horas, inquérito 72, e lembrar, a operadora pode disponibilizar o sinal por até 30 dias, renovável por única vez. Falar em localização, autorização, dados cadastrais, né, não precisa, tá? Lembrar aqui, ó, atendido em até 24 horas. O artigo 14, vamos lá. O ofendido ou seu representante legal e o indicado poderão, a banca pode botar lá deverão, mas está errado, poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, ou seja, discricionário. A banca aqui gosta de botar que será realizado, mas tem que lembrar isso aqui, ó, ou não a juízo da autoridade. Artigo 14, fala sobre os servidores, né, do artigo 144, e deixa aqui o que ele gosta de trocar, né, que figuram como investigados em inquéritos policiais em razão da força letal praticada no exercício profissional, de forma consumada ou tentada. Às vezes ele não colocam isso, que é em razão do exercício que ele praticou, né, o agente. Às vezes ele não bota, que é tipo, só por ele ser do artigo 144, vai configurar aqui na investigação do inquérito, mas não, é em razão do exercício profissional, tá? Que foi praticado. Para os casos previstos no capítulo desse artigo, o investigador deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas. Às vezes eles trocam por 24. E para finalizar aqui, o 15 ao 20, se o indicado for menor, será nomeado um curador pela autoridade policial. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito, ou seja, está aqui uma das características, indisponível, não pode mandar arquivar. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 20. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. E o 20, a autoridade assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, espero que você tenha entendido um resumo aqui básico de pontos importantes dos artigos da inquérito policial. Se você revisar bem, prestar bem atenção, praticamente é o que mais cobra sobre esse assunto, é o que eu passei aqui. Lembrar de datas, tudo isso aqui é notícia crime, delate crimes, prazo de conclusão do inquérito, requisição de dados cadastrais, horas, dias, inquérito, quando não for instaurado, tá? Cadê eu deixo aqui? Eu deixo aqui. Mas é isso, espero que você tenha entendido. Tamo junto e valeu!